Ok, ok. Hoje, sábado, dia que não tem a manhãneira do 247, da TV 247, a partir das 6h30, certo? A TV 247 só vai começar a fazer programação do dia a partir das 10 horas da manhã. Hoje, sábado 23, certo? E então aí o que é que faz aqui o cidadão que, sabe, dorme cedo e às vezes, sabe, acorda meia-noite, ontem acordei meia-noite, porra. Aí no sono, sabe, vai pensando que já dormiu demais, sabe, que já tá amanhecendo, aquela coisa toda, e quando o cara vai olhar no relógio, sabe, são apenas 24 horas, entendeu? 0 hora. Aí o caboclo tem que rebolar, sabe, pra conciliar o sono de novo é foda, certo? É bem delicado, né? Mas assim, eu tô aqui com Guma, tá certo? E então eu tô aqui com as minhas anotações, e nas minhas anotações, deixe-me dar as referências, mas assim, eu tô com 1 minuto de vídeo, hoje são 23, eu já falei, hoje é sábado, eu já falei também. E assim, eu não sei o que é que eu vou fazer no resto do dia, eu acho que eu vou fazer um trabalho aqui, sabe, de escritório, elaborar uma peça judicial. Mas eu tô com a Guma aqui na minha frente com o seu olhar, sabe, perquiridor, certo? E ela me olha tentando, sabe, penetrar na minha mente. Como é que chama aquela comunicação mental? Eu não vou lembrar agora. Mas existe uma comunicação mental, rapaz, sabe? Essa gata aqui, sabe? Ela o tempo todo, sabe? Fica me olhando com os olhos verdes dela, querendo penetrar na minha mente, querendo saber, sabe? Dos meus recônditos. Ela tá à distância, sabe? Mas ela não sabe dos meus papéis, nem sabe dos meus smarts, tá certo? Eu, como Silas Malafaia, digo melhor, eu ao contrário do Silas Malafaia, certo? Eu guardo, eu guardo os celulares velhos que eu vou, sabe, adquirindo dos meus filhos, eu vou dando para eles dispositivos novos, sabe, eu vou ficando depois que eles formatam, certo, a memória, certo, eu vou usando as memórias. Eu tinha, sabe, aí na minha história, vários chips, vários números de celulares, mas eu me livrei deles, sabe, com muito custo. Às vezes a minha filha pergunta ou diz assim: se livre do seu passado, se livre das quinquilharias, se livre das velharias, tá certo? Ontem mesmo eu fui, ao invés de jogar fora as peças de roupa, eu tenho um guarda-roupa cheio de peças usadas, sabe, que eu deveria, sabe, me livrar delas, mas elas estão ali. Às vezes é preguiça mesmo, mas às vezes não é. São questões da matéria, rapaz. A matéria ela é fogo. Ontem eu falava de coisificação, e eu queria lembrar reificação, tá certo? Que se refere à mesma coisa. Os gregos antigos chamavam, sabe, a essas preocupações assombradas com o mundo ao redor, tá certo? O mundo empírico, e eles chamavam, sabe, ao conhecimento que se estabelecia de ontologia, que é uma preocupação com os fenômenos, sabe, com as coisas que significam ali, sabe, a alma das coisas, sabe, aquelas coisas que o Kant falava do fenômeno, mas falava, como é que ele chamava, da coisa que fica, tá certo? Agora não vem, eu não vou fazer esforço para lembrar, mas o fato é que os seres humanos, sabe, lidavam com os seres ao redor, com as coisas, sabe? O tal de Martin Heidegger, em vez de falar coisas, ele falar de seres, ele falava de entes para diferenciar uma coisa da outra, tá certo? Os seres seriam aí, sabe, um momento anterior aos entes, certo? Os entes seriam talvez os fenômenos propriamente ditos, as coisas em si mesmo, não as coisas em si, sabe? O concreto, sabe? O real, tá certo? E os seres já teriam uma ligação assim com a essência, aquela coisa toda. Mas eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu não me livro das minhas coisas velhas, e eu tenho, sabe, 4 dispositivos que eu uso mais para armazenar, ou aqui em casa, sabe, eu descobri que com o chip velho usado, sem poder fazer chamada, e eu falava que eu tinha 4 números pelo menos de celular, sabe, e assim eu fui me isolando e não fazendo mais comunicação com esses chips, tá certo? Eu lembro de um da TIM, lembro de outro da Claro, sabe, e por aí vai. E eu creio que eu perdi esses números, sabe? Eles foram cancelados para o meu uso, tá certo?
Mas eu acho que foi bom, mas assim, de vez em quando o meu ser íntimo, sabe, reclama, sabe, a falta desses chips aí, sabe. Não sei para quê, sabe, os contatos neles, sabe. Eu tinha muitos contatos neles, alguns úteis talvez, eu não sei. Sinceramente eu não sei, sabe, deixa pra lá. Mas, rapaz, então eu uso os dispositivos mais assim na memória deles e para fazer aí, sabe, eu coloco um em cada setor da minha casa, certo? Na cozinha, no sanitário, no quarto, sabe, e, na sala, entendeu? E vou usando e fazendo comunicação, ou então, sabe, uso generalizadamente, sabe, tanto faz, sabe, o primeiro que me vem à mão eu uso e faço conexão com a internet, aquela coisa toda para dar um descanso ao meu principal, que é que contém os meus contatos vivos. Mas assim, sabe, agora sim eu não tenho assim muitos contatos, então eu não tenho as preocupações de Silas de Malafaia, nem a preocupação do André Mendonça, rapaz. O André Mendonça está com o cu dele apertado porque ele, sabe, ele é do Supremo Tribunal Federal, é ministro do Supremo Tribunal Federal, e tem umas responsabilidades políticas aí, sabe, que ele não admite, mas admite, tá certo? Mas o fato é que os smarts, para mim, sabe, os meus smarts têm aí algumas delicadezas, tá certo? A delicadezas é boa, certo? Mas todo mundo tem, rapaz, todo mundo tem seus segredos, tá certo? Mas rapaz, aí, sabe? Eu só sei dizer, sabe, que a gente deveria ter cuidado com essas coisas. Mas assim, então, de ontem para hoje, sabe, hoje de manhã, então, me ocupei a fazer um exame de dois sites aí, sabe? De que dois sites, rapaz? Eu fui fazer um exame de uma live que eu assisti com o Rei Aragão. Então, para isso, eu vou pedir desculpa aqui dessa menina aí, sabe? Prescrutadora, sabe? Das minhas intimidades. Eu queria me lembrar aquela ciência, como é que chamava? Que cuida da telepatia, tá certo? Do conhecimento aí, sabe, do conhecimento magnético, sabe, de mente para mente, mas deixa isso para lá e vou aqui, sabe, pedir licença para ela, vou dar primeiro um bom dia na delicadeza, tá certo, o macacão, sabe, eu não o vejo faz tempo, tá certo, e depois eu pedir, caso ela o encontre, que leve um abraço meu, valeu, bom dia, Guma, aí eu tô aqui com o Kiko Nogueira à minha direita e o Aragon, o Reinaldo Aragon à minha esquerda, e embaixo a mulher do Kiko, do jornalista Kiko, como é que chama ela? Não vou lembrar o nome dela agora. Mas assim, o fato foi que o Rei Aragon deu uma entrevista pro Kiko, tá certo? E a chamada Mendonça ataca Moraes em evento de Dória. Aliados dizem que Bolsonaro será preso hoje, sabe? A outra chamada, a chamada menor. Mas o fato é, rapaz, que o mundo ao redor está em polvorosa e o Aragão, eu gosto desse cara, sabe? Assim, sabe? Da cabeça do cara. Ele é professor universitário. No momento eu não sei dizer o que é a disciplina, qual é o campo dele, tá certo? Mas o fato é que ele, assim, sabe, quando ele aparece, ele chama a gente para fazer uma análise da realidade, não a partir da árvore, certo? Mas a partir da floresta, ou seja, não a partir do fato na localidade, do fato local, mas do fato no contexto mundial, no contexto geopolítico, tá certo? E isso é muito legal. E assim que dessa forma, eu fiz aqui as anotações, sabe? Ele fala dessa questão aí do Mendonça atacando Moraes, tá certo? Mas ao mesmo tempo já tem aqui, deixa me ver aqui, aí tem tem uma outra live que diz assim, sabe? Sensacional, Moraes atropela Mendonça após críticas do ministro, tá certo? Então veja que aqui já temos e onde é isso aí? É no portal do José, tá certo? Onde o Mendonça, sabe, é acuado. Então veja, na visão do Aragão, do Reinaldo Aragão, do Rei Aragão, o Mendonça faz isso porque ele está sob ataque também, tá certo? Ele deve estar preocupado com alguma mensagem que apareceu no smart do Silas, ou talvez com uma investigação, uma suposta investigação que está sendo feita, sabe, a partir de dentro do Supremo, em torno das ligações
do Mendonça com o mundo da política, com o mundo da extrema-direita, tá certo? Mas o grande nessa coisa toda, eu acho que é a essência, tá certo? É que tudo que está acontecendo no Brasil é um grande movimento global. Eu fico imaginando o planeta, a superfície do planeta, ali, sabe, a superfície do planeta, mas na atmosfera, sabe, aqueles ventos, raios, trovões, sabe, aquelas manifestações da natureza ao redor do planeta, aquelas camadas de nuvens, camadas de forças magnéticas, tá certo, envolvendo o planeta. E aí, sabe, essas coisas todas que devem importar para a gente, sabe, para a gente poder compreender, sabe, a realidade, sabe, a essência das coisas, tá certo? Eu acho que é isso, tá certo? Então veja, veja, eu tenho aqui então pelo menos 4 folhas anotadas, duas frente e costa, tá certo? E a primeira folha diz assim, tá certo? Hoje é 23 de agosto de 25, tá certo? Temos então essa teima, um discurso do Mendonça no Rio de Janeiro, dentro de um evento de uma organização empresarial de lobby chamado LIDE, do João Dória, e ele, num certo momento, diz assim, sabe? Ou então a ideia que se abstrai dessa situação. Quando o legislativo não legisla, o STF entra na parada, tá certo? É uma situação que a gente tem. Então tem essa discussão aí entre os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá certo? E o papel que assume o judiciário num plano assim mais refinado das discussões, enquanto o legislativo e executivo se submetem ao plano político estrito, tá certo? O judiciário vai pelo plano metafísico aí, tá certo? Pelo plano, digamos assim, mais técnico, tá certo? Mas sem deixar de enveredar pela política, tá certo? E vai fazendo aí as apares, porque o sistema como um todo, e quando eu falo aqui do sistema, eu estou falando do sistema republicano, tá certo? Ele não pode viver sem proteção. Embora a gente viva um sistema de república regulado por princípios econômicos, tá certo? Capitalistas, tá certo? Aí, sabe, há um momento aí que esse controle do capitalismo, o exercício desse poder dos valores econômicos capitalistas, eles assim, sabe, escorregam entre os dedos, sabe, e vão na direção daquilo, sabe, que fez muitos ali, sabe, muitos mensageiros que entraram na história ali a partir da modernidade, como o Nicolau Copérnico e aquele pessoal da Itália e aqueles sábios que vararam lá, sabe, de Constantinopla, quando ela caiu em 1453, e foram na direção dos reinos italianos, tá certo? Dos 5 reinos italianos, acho que são 5, tá certo? E onde já estava o Nicolau, o outro Nicolau, o Nicolò Machiavelli, tá certo? Mas o fato foi que mentes humanas entraram na história, tá certo? Eu estou falando do Nicolau Copérnico, eu gosto muito desse cara. E tem ali o pessoal das artes, da estética, tá certo? E tem ali o próprio Galileu Galilei, tá certo? Que vai por ali nas beiradas ali e vai instalando um resgate daquilo que a gente poderia chamar, do que foi chamado de humanismo. Eu acho que é isso, tá certo? O ser humano no controle, tá certo? Houve um momento, e eu falava ontem de Ur, tá certo, em que quem estava no controle eram os deuses, os pagãos, os deuses dos pagãos, tá certo? Havia um deus em Ur chamado Urim, tá certo? E daí o nome da cidade Ur, em homenagem a Urim, que era a divindade da hora, certo? Divindade que mandava erigir torres, sabe? Os zigurates, tá certo? Para serem objetos que causassem memórias afetivas no povo ao redor, para lembrar dos deuses, do deus Urim, certo? E essa coisa toda, tá certo? E então veja que a humanidade ela vem sendo marcada pela presença de crenças e de superstições, tá certo? E isso aí vara na pré-história, vara na história, tá certo? E ali na antiguidade, na história antiga, tá certo? No período medieval, e chega na modernidade ao qual nós pertencemos, tá certo? Mas veja que ali é 2.500 anos antes de Cristo, surge a filosofia assim mais visível ali na Europa, na Grécia, tá certo? E vai ali consolidando uma resistência àquela atmosfera anterior de crenças e superstições, de mitos e lendas, tá certo? E instala o ser humano no comando, tá certo? E os deuses ficam aí, sabe, lateralizados, e aí, sabe, o ser humano assume o comando, a política se manifesta, tá certo? Dentro da filosofia e por aí vai, tá certo?
quando chega a Idade Média, veja que eu estou falando ali do mundo antigo, tá certo? A partir da era de Cristo, sabe, a era cristã, ali, sabe, se instala ali o medievalismo e novamente se volta, sabe, o controle para não mais os deuses, mas para um Deus, tá certo? O Deus cristão e depois ali o Deus islâmico, tá certo? E vamos que vamos, e chegamos na modernidade, onde se restaura novamente aquele poder, sabe, do tempo da filosofia, da fundação da filosofia, que coloca o homem no poder de novo, e ali, sabe, um título é conferido a esse movimento, que é o humanismo, tá certo? O humanismo que se arrasta até hoje ao ponto de Lula dizer que ele é um humanista, tá certo? Eu me sinto humanista. Marx foi um humanista, Lenin foi um humanista, tá certo? O Zedong lá na China provavelmente pode ter sido um chinês humanista, tá certo? E por aí vai. O fato é que então a história ela alterna a razão, o pensamento, sabe, a racionalidade alterna um movimento entre humanismo hoje, certo, e pré-humanismo ontem, tá certo? Assim a gente pode dizer, tá certo? E quando a gente fala aqui da evolução do humanismo, a gente chega nas construções sociológicas, tá certo? E ali, sabe, nas construções políticas, né? Então a teoria política, por exemplo, vai nos lembrar então que a gente vive aqui no Brasil um sistema de república, tá certo? República que tem três poderes, e o pau que quebra hoje, onde aparece o Mendonça, é essa coisa aí, sabe? É de um ministro que é evangélico, tá certo? Um ministro que tenta restaurar, sabe, as crenças religiosas de novo, e nos joga para antes da filosofia ali dos gregos antigos, tá certo? E nos põe ali no medievalismo de novo, ali sempre resistindo, tá certo? Querendo criar um momento pós-modernidade, tá certo? Que seria um retorno à restauração do medieval e do pré ali, sabe, do pré-filosófico, tá certo? Então veja que eu estou aí assim, sabe, correto quando eu digo, sabe, que o mundo vem se movendo dessa maneira, mas veja que eu estou aí, eu não posso perder de vista que eu sou um cara materialista, histórico, dialético, certo? Eu quero ser um marxista, e cujo método, sabe, de pensar é o método hegeliano, sabe? O método hegeliano é do procedimento materialismo histórico dialético, tá certo? Mas o fato é que nós temos hoje um ministro ali dentro de um grupo de 11 no Supremo Tribunal Federal, que eleva a voz, tá certo, a voz política dele, e o Aragão diz que esse cara ele não está falando, não é em nome do Malafaia, não é em nome do Bolsonaro, tá certo? Na verdade, Malafaia e Bolsonaro representam justamente esse momento aí de retrocesso ideológico, tá certo? Que nos que aqui quer pôr no lugar da pós-modernidade, tá certo? Aí um retrocesso mítico, um retrocesso lendário, sabe, um retrocesso, como é que a gente pode dizer, de narrativa, como eles dizem, sabe, de narrativa aí de superstição e de crenças, tá certo? Na verdade é isso. Agora, no último ponto mesmo, sabe, há alguém que fomenta essa situação de mudança de paradigma, tá certo? Que na avaliação de muitos aí, sabe, a ferramenta usada é a ferramenta do caos, é a ferramenta da destruição do que hoje está posto institucionalmente, ao ponto de dizer, sabe, o rei Aragão, tá certo, que o que faz mesmo o Mendonça é atacar as instituições, tá certo? Não é tanto atacar aí, sabe, não atacar o Xandão propriamente dito, tá certo? O Alexandre de Moraes, na verdade, não é isso. Na verdade, o que ele faz é perpetrar um ataque às instituições, tá certo? É procurando o caos como o artifício, como a ideologia, tá certo? Que visa destruir os valores da modernidade, essas coisas todas, tá certo? Então veja o que quer criar Mendonça é uma desestabilização. Então veja que ele é um agente, sabe, aqui posto no Brasil, assim, mas a serviço do que está acontecendo no mundo, tá certo? Eu estou na página 1 do meu texto, das minhas anotações, quando já são 19 minutos de vídeo, tá certo? Mas o fato é que o que está em questão hoje é justamente isso, tá certo? Aí, diante dos ataques que padece hoje o Brasil, mas dentro dessa visão de um ataque da extrema-direita, tá certo?
Nós temos a figura do Alexandre de Moraes e agora em seguida a figura do Dino defendendo as posições de soberania, as posições de defesa da jurisdição, as posições de defesa do processo, do poder de fazer processos, de elaborar processos, sabe, de processar julgamentos, sabe, contra ilícitos aí cometidos, de atentados cometidos contra a democracia, tá certo? E o STF vem cumprindo esse papel. Então, o Aragão diz, sabe, que o André tá, não, o Kiko Nogueira é que, sabe, analisando ali, sabe, o comportamento do Mendonça e o discurso que ele faz, a voz, sabe, os gestos, sabe, ele diz assim que o cara claramente, sabe, denota estar abalado. Eu estou aqui com o Mendonça na minha frente, tá certo? Claramente o Mendonça, esse cara aqui, tá certo, denota estar abalado, psicologicamente abalado. E o Aragão acrescenta, pressionado por forças, diz o Aragão, sabe, por forças globais, por forças mundiais, tá certo? E forças externas, forças exógenas que vêm, sabe? Que vêm junto, inclusive, com aqueles marines que estão hoje ali, sabe? Ali na costa venezuelana, rapaz, sabe? Ou que vieram dentro daquele avião sorrateiro, sabe? Que entrou nos céus brasileiros aqui, no espaço aéreo brasileiro, sabe? Ninguém sabe se ele estava autorizado, com certeza estava. Teve alguém aí, sabe? Que domina aí o controle dos céus e do espaço, sabe? Brasileiro. E autorizou aquele avião sinistro a fazer um pouso em Porto Alegre, seguindo depois para São Paulo, e depois eu não sei para onde ele foi, tá certo? Mas o fato é que o que domina hoje e o que busca, sabe, predominar hoje no mundo é um esforço de extrema direita, tá certo? O fascismo, tá certo? O fascismo retornou, bicho. O fascismo ali da década de 20 está presente aqui, de novo ali na Europa, passou pelo Brasil, tá certo? Outro dia se comemorou ali a data em que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Se declarou contra as forças de Hitler, de Mussolini e de Hirohito, tá certo? E se juntou em esforços, foi bater na Itália, sabe, mandando soldados para lá, sabe, para lutar contra o fascismo, tá certo? E o que é que nós temos aqui? O que aí aparece um advogado, tá certo, e levanta a suspeita, certo, de que esse Mendonça aí, tá certo, para estar abalado, pressionado, tá certo. Na verdade, esse abalo dele é um abalo pessoal, tá certo, por conta de investigação que pode estar sendo feitas lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele deve saber disso e ele está atônito, tá certo, e vai ver que esses celulares apreendidos nas mãos, sabe, do Silas Malafaia, tá certo, ou do próprio, na verdade, os celulares, sim, o Malafaia teve celulares apreendidos, mas na verdade o barulho que está sendo feito agora, tá certo, por hora é por conta de celulares apreendidos nas mãos do Bolsonaro, sabe, que estava impedido de usar celular, tá certo? E então veja que eu anotei aqui, certo? Então nós temos aí um Mendonça, um André Mendonça, um ministro do Supremo Tribunal Federal, na Berlinda, tá certo? A Berlinda, o que é a Berlinda? A Berlinda é um altar, certo? Ali é aquela construção ali superior, sabe? Ali onde alguma coisa é colocada, um ídolo, um retrato, uma pessoa é colocada, tá certo? Para receber destaque, para todo mundo olhar e olhar para cima. É uma espécie de zigurate, como havia ali, sabe, no tempo daqueles pagãos lá da cidade de Ur, sabe, no hoje Iraque, tá certo? Naquelas bandas ali da Mesopotâmia, sabe? Então, veja que o Mendonça está numa Berlinda, tá certo? Será porque ele está sendo investigado? Aí é que está o detalhe, tá certo? Aí veja, essa coisa aí vai esbaldando, e quando chega nessa questão aí, sabe, de que, na verdade, que há, sabe, no mundo, ao redor do planeta, na atmosfera, são forças magnéticas, sabe, produzidas ali, sabe, a partir dos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos disse o Kiko, sabe, lembra o Kiko, que desde o Vietnã, tá certo, se instalou no mundo, a partir dos Estados Unidos, uma hipervigilância, sabe, de todos e de todos, certo? As cidades passaram a ter câmeras
câmeras ali, sabe, de vídeo, sabe, câmeras assim, de vídeo, certo? Câmeras filmando, sabe, documentando tudo, o movimento das pessoas, milhares, milhões de câmeras no mundo, satélites, espiões, aquela coisa toda, tá certo? O fato é que o mundo hoje, a partir dos Estados Unidos, é dominado por uma hipervigilância, tá certo? E segundo o Kiko, isso vem desde o Vietnã, tá certo? Aí o Aragão mandou para o Kiko, sabe, uns vídeos aí, tá certo? Onde esses vídeos lembram, sabe, que essa hipervigilância vem de um setor da sociedade estadunidense chamado Deep State, tá certo? O Chomsky, quando elaborou a sua teoria da linguagem, falava de estruturas profundas, não sei se era deep structure, sabe, que ele chamava de competência, tá certo, para se referir à linguagem que está em todos os seres humanos, tá certo. Mas nos Estados Unidos se cunhou a expressão deep state, tá certo. E nesse deep state estão aquelas pessoas ali interessadas, capitalistas de preferências, plutocratas, tá certo. As pessoas que dominam, sabe, o dinheiro do mundo hoje, 5 empresas, 7 empresas talvez aí, 7 empresas de plataformas de comunicação digital são as principais interessadas. E dentre estas plataformas se destaca a de Peter Thiel, como é que ele chama? A Palantir, tá certo? Que é uma empresa que domina justamente essa situação de hipervigilância do mundo, as empresas dele, sabe? Se tirou, segundo o Aragão e os vídeos que foram mandados para nós a título de reportagem, entrevistas, se tirou da mão dos velhos militares estadunidenses o poder de fogo, o poder de controle de forças de guerra, tá certo? E essas forças, esse poder de controle de forças de guerra foram colocados nas mãos de civis, tá certo? Os CEOs dessas empresas aí que fazem hoje, sabe, a movimentação desse controle aí, exercem esse controle no mundo, tá certo? Então, uma guerra hoje, sabe, pode ser desatada não a partir da elaboração de um general, mas a partir da elaboração de um CEO de uma dessas empresas, tá certo? E tem uma empresa aí de vigilância no mundo, tá certo? Controla a vigilância não só nos Estados Unidos, mas no mundo, que é uma tal de Palantir, que pertence a um tal de Peter Thiel, tá certo? Que sabe, aí um anticristo, eu não vou dizer assim, vou melhorar um profeta, talvez aí, sabe, um filósofo profeta, tá certo? Porque ele mete conteúdos religiosos nessa questão e vem dentro daquela coisa que eu falei há pouco aí, sabe? Que a história da humanidade alterna períodos aí, sabe, de crenças e superstições, tá certo? E onde a religião faz parte disso aí, são momentos que eu designei em vídeos passados de movimentos estéticos, tá certo? Então nós temos aí uma alternância entre movimentos estéticos e éticos, tá certo? Éticos para traduzir a racionalidade, tá certo? As normas que regulam, sabe, o mundo aí, sabe, o mundo do pensamento e aquela coisa toda. Mas o fato é que esse Peter Thiel, então, ele vem dentro, sabe, dessa coisa. Na verdade, ele seria mais do que o Bannon, tá certo? Eu, às vezes, quando quero falar dos profetas do caos aí, tá certo? Eu sempre trago o Bannon, tá certo? E aquela empresa que ele fundou, a Cambridge Analytica, tá certo? Só que a Cambridge ela foi usada para se apropriar de dados, eu acho que adquiridos junto ao Mark Zuckerberg, tá certo? Para justamente avaliar a atenção das pessoas, para onde a atenção das pessoas no mundo inteiro está sendo dirigida, tá certo? Para justamente eles aí colocarem, construírem aí, sabe, programas que são chamados de algoritmos aí, sabe, para mandarem para a gente mensagens o tempo inteiro, querendo atrair, justamente se apropriar dessa atenção dos seres humanos, dos cidadãos dos países do mundo, tá certo? Eu estou fazendo aqui um esforço para elaborar aí uma ideia com termos apropriados, tá certo? Mas o fato é que o Ben, então, se ocupou com as questões mais de marketing, sabe, de venda das peças publicitárias, ele é um marqueteiro político e ideológico. Já o Peter Thiel é um produtor de conhecimento, é um filósofo, um profeta, como é que eu diria, um Lutero, entre aspas, tá certo? Um cara formulador de dogmas, tá certo? De dogmas religiosos, para justamente instaurar esse pensamento de extrema-direita no seu sentido de oposição ao pensamento ideológico da modernidade, tá certo?
Esses caras querem fazer, rapaz, a história, o mundo, sabe, o planeta, a história, sabe, dá um cavalo de pau, rapaz, ver se pode, tá certo? Porque a Terra, ela tem aí um movimento ao redor, sabe, do Sol, produzindo aí, sabe, tempo e espaço, tá certo, indo da esquerda para a direita, tá certo, e digamos assim, e os caras, o que é que eles querem fazer, certo? Eles querem parar, rapaz, esse movimento da Terra de rotação e translação, tá certo? E aí, sabe, e aí instalar, sabe, um movimento da direita para a esquerda, rapaz, sabe, contrariando a esses esforços, quando já são 29 minutos de vídeo, eu fui legal hoje, eu fui muito filosófico, essas coisas aí, tá certo? E veja que eu não saí da primeira folha, rapaz. Eu estava falando do Deep State, tá certo? Os tais onde se localiza os tais de neocons, tá certo? Os neocons que que resistem, sabe, aos velhos, os velhos representantes, sabe, da velha guarda, tá certo? Tipo o Bolton, o John Bolton, que foi agora, sabe, perseguido e tá, não sei se ele, eu acho que ele não foi preso não, mas o, o Trump soltou os cachorros em cima do bigodudo, sabe? E a coisa não está prestando para aquelas bandas. Mas o fato é que existe um star de neocons que constitui, quem sabe, esse tal de Deep State aí, tá certo? E que justamente se ocupam aí, sabe, com uma nova gramática do tempo, uma nova gramática linguística. Quando eu falo a gramática, para mim, ela tem aí duas noções, certo? A gramática no sentido de regras históricas, tá certo? E a gramática de sentido é gramatical mesmo, é linguístico, semântico, tá certo? A gramática histórica, ela me faz ver em Ur as leis, o direito, partindo dali, sabe, de Hammurabi, aquela coisa toda, tá certo? E tem a gramática da comunicação, que é essa que está sendo usada, que o Peter Thiel faz uso, sabe, que o, o, o tal de Bannon faz uso também, que o tal de Trump, sabe, coloca em movimento, tá certo? O fato é esse, rapaz, sabe? Eu vou parando por aqui, quando já são 31 minutos de vídeo, eu não quero estourar muito, tá certo? E digo que meu nome é Ernest, tá certo? Caboclo falador, rapaz, que filosofou nessa manhã de sábado, tá certo? Inventou aí, tentou criar aí, sabe, noções, sabe, porra, caboclo falador, tu és foda. E quem fala muito, dá bom dia cavalo, caboclo falador, bom dia.